Iniciando nosso trabalho, vemos a localização do terreno de estudo no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A região que hoje forma o bairro era usada para o plantio e moagem de trigo, porém, com a Revolução Farroupilha e a infertilidade do solo causada pelo extenso uso da monocultura de trigo, a região foi perdendo habitantes. Aqui vemos a planta de Porto Alegre no ano de 1839, com a localização nos antigos moinhos de vento. Ao lado, na planta de Porto Alegre, no ano de 1906, vemos em azul a área do Prado Independência, antiga região que costumava servir para a plantação de trigo. Hoje em dia, esta área é onde se localiza o Parque Moinhos de Vento. Foi o Prado Independência e a popularidade do hipismo entre a elite de Porto Alegre que fez com que a região voltasse a ser urbanizada, assim como o crescimento industrial da cidade. A parte alta da região era ocupada pela elite e viria a se tornar o bairro Moinhos de Vento. A parte mais baixa era ocupada pelos trabalhadores das indústrias e hoje constitui parte do bairro Floresta. O Moinhos de Vento contava com poucas, mas grandes casas e mansões da classe alta, que buscava distanciamento do resto da população, agindo como um refúgio natural da cidade. Até os dias de hoje, a região é habitada por uma população com maior poder aquisitivo. Em 2010, a renda média do bairro era de 12 salários mínimos e a taxa de analfabetismo era de 0,32%. Apesar de diversos casarões antigos do bairro serem tombados, muitas outras casas deram lugar a grandes edifícios durante o processo de verticalização da cidade. Aqui vemos alguns locais com edificações demolidas e as que foram construídas. Em fotos de satélite de 2002 e 2021, podemos ver como o bairro mudou nos últimos 20 anos. Em 2002, predominavam os telhados de telha cerâmica. Já em 2021, vemos que a região foi tomada por prédios. Em vermelho, vemos a área com mais modificações. Como exemplo da verticalização, temos os arredores do Casarão do Demai, na rua 24 de outubro, e a união da Avenida Cristóvão Colombo, Benjamin Constant, Rua Coronel Bordini e Quintino Bocaiúva. A verticalização, iniciada em Porto Alegre nos anos 50, foi possível devido à legislação da cidade. Esta determinava que nas vias da zona central da cidade, o limite de altura dos prédios poderia atingir 2 vezes a largura das vias nas quais estavam inseridas. Após esse limite, era permitido subir ainda mais os prédios, recuando os andares superiores. Hoje, o plano diretor limita a altura dos prédios em 52 metros, aproximadamente 18 andares. Nos arredores do terreno de estudo, vemos que o prédio mais alto possui aproximadamente 25 andares, se destacando na quadra de edificações bem mais baixas. Atualmente, o papel do bairro do plano diretor define como será o seu desenvolvimento, este voltado ao entretenimento e cultura, sendo a área da animação com mistura de prédios contemporâneos e históricos. Essa é uma das grandes forças do bairro, pois seu entorno misto promove a grande circulação de pessoas de diferentes gêneros e faixas etárias. Por estar em uma região central e bem arborizada, é fácil e confortável o acesso a pé a parques e bairros vizinhos. Também é um bairro relativamente seguro, com apenas 107 assaltos a pedestres registrados em 2019. São menos casos registrados em bairros vizinhos, como Floresta, Independência e Rio Branco. Uma das fraquezas da região é seu trânsito de veículos e engarrafamento muito intenso, principalmente na rua Quintino Bocaiúva, devido às diversas edificações de diferentes usos presentes nela. A poluição sonora e do ar, devido ao intenso fluxo de veículos, também é um problema. Bom, agora nós vamos falar sobre a análise dos usos das edificações do entorno. Como já visto na análise urbana histórica do bairro, nós sabemos que essa área ela era uma área predominantemente de edificações residenciais. Agora, se nós analisássemos essa planta, nós também vamos ver que ainda assim há predominância de edificações residenciais, mas também há predominância de edifícios comerciais e de uso misto, o que nos leva a estabelecer um paralelo e uma comparação com o grande crescimento que o bairro teve e a grande atração que ele se tornou para o mercado imobiliário. Hoje em dia, essa área ela é uma área central da cidade e muito bem valorizada. Estabelecendo uma relação com o que já foi visto da análise dos usos e de como esse bairro ele vem sofrendo uma certa transição, é interessante a gente ressaltar a análise das alturas.
Podemos observar aqui, de acordo com a legenda, que nós temos edificações que vão de 1 a 5 pavimentos e outras que têm até mais de 21 pavimentos. Então, isso prova uma diversidade em altura dessas edificações e evidencia o processo de verticalização que já foi dito anteriormente. Podemos explicar essa grande inclinação à verticalização do bairro com o grande interesse que as incorporadoras possuem pelos lotes nessa região. Então, vai acontecer que as incorporadoras elas vão comprar lotes pequenos, onde situavam-se os antigos casarios, e vão fazer o remembramento deles de forma a obter lotes maiores para construírem edifícios maiores em altura. O que auxilia também nesse processo de verticalização é o grande potencial construtivo que o plano diretor dessa região possui. Podemos observar através do mapa fundo-figura nosso quarteirão de estudo que está sinalizado. A partir disso, podemos estabelecer certas análises em comparações com o quarteirão situado mais abaixo ao norte. Observamos o quão heterogêneo é nosso quarteirão de estudo em relação a grãos, alturas, recuos e frente. Agora iremos falar um pouco sobre análise viária. De início, vamos destacar a via arterial 24 de outubro, onde o trânsito que está nela será coletado pelas 3 vias coletoras, a Rua Doutor Timóteo, a Rua Quintino Bocaiúva e a Rua Coronel Bordini. Iremos ter a presença de 2 vias locais, a Rua Tobias da Silva, perpendicular à Rua Quintino Bocaiúva, e a Rua Marquês do Herval, que é paralela a Tobias da Silva. O nosso terreno de estudo está localizado na esquina entre a Rua Tobias da Silva com a Rua Quintino Bocaiúva. Ele possui uma área de 1.448,7 metros quadrados. Podemos perceber, a partir dessa imagem, que as curvas de níveis elas vão baixando, diminuindo em direção norte a Quintino Bocaiúva e aumentam em direção à Rua 24 de Outubro. Enquanto o quarteirão situado ao norte, um pouco mais abaixo, ele irá ser um quarteirão mais estruturado e mais homogêneo. Nele podemos perceber a predominância das edificações residenciais e também edificações de uso misto, onde nela vamos observar a presença de casarões antigos, que vão conferir uma ideia de padronização e atribuir um certo valor arquitetônico e cultural ao bairro, quando observados em comparação ao nosso quarteirão, que é muito heterogêneo, tanto em questões às alturas, ao uso das edificações, quanto aos grãos. Devido à grande quantidade de edificações de uso misto na região em estudo, é importante nós analisarmos de que forma se dão as transições do espaço comercial para o espaço residencial. Aqui nós citamos 3 exemplos. O primeiro, a gente vê o comércio localizado na base da edificação. Logo após vai haver um pavimento intermediário, uma sobreloja e então as torres dos apartamentos. Depois nós iremos analisar onde a situação que a gente vai ter o espaço comercial também na base da edificação, mas colado no primeiro pavimento do apartamento, onde a transição ela só vai ser marcada pelo uso da marquise. E como terceiro e último exemplo, a situação onde a torre do edifício ela está recuada do volume do comércio. Bom, ao descermos a Rua Quintino, nos deparamos ao lado esquerdo com um edifício residencial. Nele vemos alturas diferentes, o primeiro com 25 e o segundo com 13 andares. Já ao lado direito, temos a Caixa, no qual serve como um ponto de serviço. Ao decorrer do percurso, vemos mais um edifício residencial, à nossa direita. Diferentemente do edifício anterior, este beira os 5 andares. Continuando ao nosso percurso, aproximando-se então da área de estudo, percebemos que o seu entorno imediato não possui obstáculos atualmente, visto que de frente ao local temos alguns muros e ao seu lado casas residenciais. No entanto, futuramente há possibilidades de criação de novos edifícios ao seu lado. Sabendo disso, é necessário ficar atento a possíveis construções futuramente. Seguindo à nossa esquerda, na Rua Tobias da Silva, notamos uma grande presença de casas residenciais à nossa direita, e à esquerda edifícios residenciais, com diferentes alturas. Seguindo na Quintino, à direita temos o Grêmio Náutico União, importante edifício na área da Moinhos, já que ele reúne uma gama de esportes em apenas um local.
ou seja, musculação a Jogos Olímpicos. Sabendo disso, podemos dizer que o empreendimento é um grande atrativo da área. Assim como na rua Tobias da Silva, há uma predominância de casas residenciais à nossa esquerda. Percebemos então que atualmente o entorno imediato da área de estudo é totalmente favorável no quesito posição solar. Já no quesito sonoro, devemos ficar atentos ao intenso fluxo que há na Quintino, consequentemente gerando poluição sonora. Seguindo na rua Quintino, podemos observar então que pós o Grêmio Náutico, há também um predomínio de casas residenciais e apenas um edifício residencial de 3 andares. Por fim, e não menos importante, diferentemente da rua Tobias, a Quintino não possui uma rica arborização em suas ruas. Bom, inicialmente, notamos que existem 4 pontos de interesses muito importantes ao nosso entorno. Primeiramente, podemos falar do Grêmio Náutico União, que abriga diversos esportes, fazendo então que seja um grande atrativo da área, já que a nossa área de estudo é muito próxima ao Grêmio. Segundamente, podemos falar de um dos serviços que existem próximo à nossa área. Ao subir a Quintino, encontramos a Caixa. A existência de bancos próximos à nossa área proporciona que o morador não precise se deslocar a longas distâncias de automóvel. Em seguida, na 24 de outubro, vemos também o Bradesco muito próximo. Por fim, na final da 24 de outubro, temos os Correios à nossa disposição. A existência de serviços próximo ao local de estudo torna a área ainda mais atrativa. Agora eu vou falar um pouco sobre insolação, ventos e topografia. Aqui um pouco da análise geral. Ali está marcado o nosso terreno. Aqui a gente enxerga uma inclinação que vai da Marquês do Herval até a 24 de outubro. Aqui um edifício que se destaca do entorno por causa da sua altura. Ali aquela parte da Tobias da Silva que é bem vegetada. Esse destaque que a gente enxerga de um bairro que está se verticalizando muito rápido. Esse vazio que a gente enxerga ali do União, onde exatamente ali onde estão as piscinas, a área de lazer deles, fica de frente para o nosso terreno. Então a gente pode analisar esse contexto mais geral. Para análise de insolação, a gente traz aqui a carta solar, que nos possibilita ver um movimento solar aparente conforme as estações do ano. Por exemplo, aqui no verão, a gente enxerga que existe uma boa incidência de sol nas 4 faces de um edifício. A inclinação do sol chega próximo dos 90 graus e a duração do dia fica em 14 horas e 5 minutos, conforme o gráfico ali embaixo. Aqui a gente tem uma situação mais intermediária, que seria o equinócio de outono e primavera. E aqui uma situação mais crítica, que seria o solstício de inverno, onde a duração do dia fica em torno de 10 horas e 13 minutos, a inclinação do Sol fica próxima dos 40 graus e a gente vê ali que o Sol incidiria em 3 faces de um edifício. Mostraremos isso olhando para a nossa área de intervenção. Aqui, olhando para o sombreamento do verão, a gente enxerga no horário do meio-dia que o Sol ele atinge quase um pico de 90 graus. E ali na parte das 8 da manhã, que seria o Sol leste, a gente enxerga que não existe tanto sombreamento. Já numa situação mais intermediária de outono, a gente enxerga que a inclinação do Sol começa a ser maior. E numa situação de primavera também. Já numa situação de inverno, a inclinação do Sol fica em torno de 40 graus e a gente começa a perceber que na situação leste a gente tem bastante sombreamento. Passando para a parte de análise dos ventos, a gente consegue enxergar aqui que há uma porcentagem maior de ventos do norte, do leste e do sudeste ao longo do ano. Aqui no gráfico de baixo, a gente enxerga que durante o inverno
a predominância de ventos norte e oeste é maior, enquanto que no verão a predominância do vento leste é maior. Para análise topográfica, a gente traz um mapa que mostra a altura do nosso entorno. Na parte mais azul do mapa, a gente tem alturas mais baixas, enquanto nas partes que são mais avermelhadas, a gente tem alturas maiores, mostrando assim que nosso entorno tem uma topografia bem relevante. Aqui numa aproximação, a gente tem as nossas curvas de níveis de metro em metro e o nosso terreno tracejado em vermelho. Começando pela curva de nível número 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aqui, mostrando uma elevação da rua Quintino Bocaiúva, que pega desde a Marquês de Herval até a 24 de outubro, a gente percebe que o desnível é de 13,8 metros até 24 de outubro com 27,2 metros. Nessa fachada que seria a leste da nossa área de intervenção, a gente percebe que o nosso terreno está localizado mais ou menos aqui nessas flechas que estão em vermelho e que as alturas dos prédios que estão em fachada leste são menores, nos possibilitando aproveitar essa área, enquanto que na elevação de baixo a gente percebe que a altura dos nossos prédios do entorno são maiores, ali na fachada oeste. Percebe-se que existe esse edifício de grande altura. No entanto, ele não vai interferir na insolação norte, porque ele está a sul. E esse aqui também está a oeste, então não interfere nas nossas principais insolações, que são norte e leste.